Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube aqui do Soma Concursos. Isso mesmo. Se você ainda não nos segue aqui no YouTube, peço que você se inscreva no nosso canal para que você fique atualizado. Aqui no canal do YouTube do Soma, nós divulgamos aulas, divulgamos conteúdos bastante importantes, principalmente para você que é concurseiro. E você que é concurseiro da área ambiental que vai fazer o CNU, você já está cansado de me ver. Isso mesmo, eu, professor Edivânio Araújo, que sou engenheiro agrônomo, que sou servidor público e, claro, sou teu professor da área de agronomia aqui da plataforma Soma Concursos. Pessoal, motivo de eu estar aqui é justamente para que a gente dê continuidade na nossa reta final do CNU. Isso mesmo, estamos fazendo aí um intensivão de resolução de questões. E hoje nós vamos trabalhar o eixo 3 em questões. Isso mesmo, vamos falar sobre hidrologia, vamos falar sobre meteorologia, condições climáticas, e aí a gente vai falar um pouquinho ali através de questões de concurso público, claro, para que você fique bastante afiado. Vamos falar do ciclo hidrológico, vamos falar do balanço hídrico, águas superficiais, águas subterrâneas, a própria água da chuva. É isso aí, pessoal. Vamos, sem mais delongas, dar início aqui à nossa aula. É isso mesmo, vamos dar início à nossa aula de reta final para o CNU. Bom, mas antes disso, eu quero apresentar para vocês aqui o meu Instagram, @edivanio.agro. Fique à vontade, se houver alguma dúvida, pode me chamar ali no Instagram, que eu vou fazer o possível para tirar a tua dúvida. Bom, pessoal, como dito aqui para vocês, essa aula vai se basear em questões de concurso público. E para iniciar já com a nossa primeira questão, a gente vai trazer aqui essa questão do ano de 2013. Aí você diz assim, poxa professor, uma questão bastante antiga, nós temos aí pelo menos 11 anos dessa questão. Não se preocupe, meu amigo, essa questão é antiga, sim, é lá de 2013, mas ela aborda um tema bastante importante aqui, que eu tenho certeza que vai agregar demais no teu conhecimento. Vou ampliar a questão, o slide, você resolve a questão e na sequência a gente resolve ela juntinhos aqui. Bom, a questão diz o seguinte: o ciclo hidrológico representa o caminho que a água percorre ao longo da hidrosfera e suas interações com outras esferas. Quais são essas esferas, pessoal? Nós temos aí a atmosfera, a litosfera, também a biosfera. Esse ciclo, que é justamente o ciclo hidrológico, ele pode ser analisado como um movimento contínuo de água ou também pode ser analisado ali como um sistema. Com relação à abordagem sistêmica na compreensão do ciclo hidrológico, julgue o item a seguir. Bom, vamos lá, vamos ver qual que é o item aqui. Como no ciclo hidrológico global não há trocas significativas de água com o espaço sideral, ele é considerado um sistema fechado. Ciclo hidrológico global, sistema fechado. Localmente, a bacia recebe e perde água para outras bacias, considerados ali como sistemas, caracterizando-se, portanto, como um sistema aberto. E aí, pessoal, nós temos aqui essa alternativa aqui, ela está certa ou está errada? Bom, vamos fazer umas considerações aqui, por isso que eu falei para vocês que essa alternativa aqui, essa questão ela é bastante importante, ela traz esse conceito aí do ciclo hidrológico global e também local, que eles são considerados ali, um como sistema fechado, o outro como sistema aberto, e isso é verdade. Então essa questão ela está correta. Vamos explicar aqui um pouquinho, vamos entender aqui, pessoal, olha só. O ciclo hidrológico global, ele de fato vai ser considerado como um sistema fechado. E aí surge aquela dúvida, poxa professor, mas por que ele é um sistema fechado? Bom,
Imagine que nós estamos falando, quando nós nos referimos ao ciclo hidrológico global, pense aí numa escala planetária, isso mesmo. Nessa escala planetária, de fato, não vão haver ali trocas significativas de água com o espaço sideral. Então, a quantidade total de água na Terra, ela vai permanecer praticamente que constante. Apenas ela vai haver ali, sofrer algumas mudanças de estado, estando ali horas no estado sólido, depois estado líquido, passando para o estado gasoso, e aí o ciclo, né, vai continuar. Então ela vai estar ali na Terra, não vai haver ali uma perca dessa água. Então a gente pode considerar, quando nós falamos aqui do ciclo hidrológico de forma global, a gente entende que ele é um ciclo fechado. Isso mesmo, a gente entende que ele é um sistema fechado. Por outro lado, quando nós estivermos imaginando o ciclo hidrológico ali em uma escala local, exatamente numa escala local, como por exemplo, a questão nos trouxe aqui, a alternativa nos trouxe aqui uma bacia hidrográfica, é um sistema aberto. Por quê? As bacias hidrográficas, elas vão receber água de outras bacias, bacias que sejam ali adjacentes, e também, por consequente, elas vão perder água para essas outras bacias. E as bacias hidrográficas, elas vão estar ali meio que conectadas através dos fluxos d'água, pessoal. Como, por exemplo, os rios, os riachos, e isso tudo vai influenciar. As bacias vão ser também influenciadas ali por alguns outros fatores, como a precipitação, como, por exemplo, a evaporação, infiltração, o próprio escoamento superficial, e eles vão poder ali estar transferindo água para dentro ou também para fora desse sistema. Então, portanto, pessoal, o que é que a gente entende aqui? Quando nós estamos falando ali de uma escala local, então, de fato, as bacias hidrográficas locais, elas são sistemas abertos, mas quando nós falamos de uma escala global, então aí nós temos que vai ser um sistema fechado. Portanto, a alternativa aqui, ela está correta. Isso mesmo. Agora vamos passar para a nossa próxima questão. A questão, ela diz o seguinte, também da banca CESP, ano de 2013, e ela nos diz o seguinte: o ciclo hidrológico representa o caminho que a água percorre ao longo da hidrosfera e suas interações com as outras esferas. Isso mesmo, aquele mesmo enunciado. E essas esferas podem ser a atmosfera, a litosfera, a própria biosfera. Bom, esse ciclo ele vai poder ser analisado como um movimento contínuo de água ou como um sistema. Com relação à abordagem sistêmica na compreensão do ciclo hidrológico, julgue o item a seguir. E o próximo item ele fala o seguinte: os componentes evaporação e evapotranspiração são considerados saídas de água da hidrosfera em direção à atmosfera. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Essa questão também está correta, pessoal. Exatamente. Essa questão está correta. Bom, o que é que a gente precisa fazer aqui? Nesse momento, nós precisamos entender, relembrar, na verdade, os conceitos tanto de evaporação quanto também de evapotranspiração. Bom, vamos lá. Deixa eu olhar para vocês aqui para ficar mais fácil da gente visualizando uma ou outra a gente conseguir entender. Bom, entenda a evaporação. Primeira coisa, o que é evaporação? É justamente o processo pelo qual a água líquida da superfície de corpos d'água, como por exemplo dos oceanos, dos lagos, dos rios, essa água líquida ela vai se transformar em vapor de água e ela vai entrar na atmosfera. Esse processo ele vai ser impulsionado por quem? Pela própria energia solar.
aí nós estamos falando da evaporação. E o que seria a evapotranspiração? É justamente uma combinação. Quando você combina evaporação da água do solo e também a transpiração das plantas. E aí nós temos a evapotranspiração. A transpiração, pessoal, é justamente aquele processo pelo qual as plantas elas vão absorver a água do solo e vão liberar na atmosfera essa água através ali de pequenas aberturas nas folhas chamadas de estômatos. Então, veja que esse processo aí a gente chama de evapotranspiração. Ambos esses processos, tanto a evaporação quanto a evapotranspiração, eles são processos que transferem água da superfície terrestre para a atmosfera. E eles são, sim, caracterizados dessa forma como saídas de água da hidrosfera. Portanto, pessoal, sem dúvida alguma, essa questão aqui, essa alternativa aqui, ela está correta. Espero que tenha sido essa a sua questão, a sua resposta. Se não foi, não se preocupe, que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa resposta. Bom, vamos seguir aqui, pessoal. Vamos confirmar aqui, gabarito da questão correto. Bom, vamos passar para a nossa próxima questão. Olha só, pessoal, questão da Sesgran Rio, ano de 2010, foi para analista de pesquisa energética. Questão importantíssima, viu, pessoal? Traz aí conceitos muito interessantes para a nossa prova de concurso do CNU. Vamos responder essa questão aqui. A questão ela diz o seguinte: as medidas de controle de cheias e inundações podem ser classificadas em não estruturais e em estruturais, sendo que se classificam em extensivas ou intensivas. Um exemplo de medida estrutural intensiva é, alternativa A, o reflorestamento da bacia, alternativa B, construção de trincheiras de infiltração em estacionamentos, alternativa C, construção de reservatórios nos lotes, alternativa D, retificação da calha do rio e alternativa E, coleta regular de resíduos sólidos. E aí, pessoal? Bom, a gente precisa, nesse momento, é interessante que a gente faça o seguinte, gente. Para que a gente possa resolver de fato essa questão aqui, nós precisamos lembrar alguns conceitos. Primeiro conceito, nós precisamos lembrar quais que são as não estruturais, quais que são as extensivas, as estruturais e também as extensivas. Isso mesmo, vamos lembrar quais que são essas medidas de controle. As medidas de controle, elas se classificam ali em medidas de controle não estruturais, medidas de controle estruturais e medidas de controle extensivas. Bom, quais que são essas? Primeiro, quem são as não estruturais? São aquelas medidas, pessoal, que não envolvem construção física ou alteração significativa da própria infraestrutura. Professor, cita algum exemplo para mim. Claro, meu querido. Pensa aí nas políticas, por exemplo, de uso do solo, nos próprios sistemas de alerta, na educação pública. São medidas que não são estruturais, porque elas não vão envolver ali uma construção física, não vão envolver ali uma alteração significativa de alguma infraestrutura. Agora, vamos pensar nas medidas de controle, né? Nessas medidas de controle de cheias e de inundações, quando elas forem estruturais. Essas medidas estruturais, elas envolvem a construção física ou até mesmo a alteração, que sejam alterações significativas de alguma infraestrutura. Bom, dentro dessas medidas estruturais, aí a gente pode ter elas como sendo extensivas ou como sendo intensivas.
As extensivas são aquelas justamente que vão fazer intervenções, essas intervenções ali que se espalham por uma grande área, geralmente ali com menor intensidade. E as intensivas são aquelas intervenções concentradas em uma área específica. Geralmente, as medidas estruturais intensivas, elas têm ali uma maior intensidade. Bom, dito isso, agora a gente consegue resolver essa questão de forma bem simples. Vamos voltar aqui para a questão. Vamos lá. As medidas de controle de cheias e inundações podem ser classificadas em não estruturais e em estruturais. Acabamos de ver. As estruturais, a gente já viu que elas se dividem em extensivas e intensivas. E um exemplo de medida estrutural intensiva, gente, o que é intensiva? São aquelas intervenções concentradas em áreas específicas, tendo ali uma maior intensidade. O reflorestamento da bacia pode ser considerado ali como uma medida estrutural intensiva? Não, né, pessoal? Essa medida é estrutural, mas ela é extensiva. Ela envolve ali o plantio de árvores em grandes áreas, justamente para que possa ali aumentar a infiltração de água no solo e dessa forma reduzir o escoamento superficial. Então a alternativa de letra A, ela está incorreta. A alternativa de letra B. A construção de trincheiras, pessoal. Essas trincheiras de infiltração em estacionamentos. Ela é uma medida estrutural extensiva, porque ela vai promover ali a infiltração de água da chuva em áreas urbanas, áreas espalhadas ali por várias áreas de estacionamento. Então aí também não vai ser o nosso gabarito. A alternativa de letra C, construção de reservatórios nos lotes. Aí você pensa na mesma lógica aqui da alternativa de letra B. Essa vai ser uma medida estrutural também extensiva, porque vai ser construído ali pequenos reservatórios, por assim dizer, em diversas propriedades, para que se possa armazenar água da chuva. Então, se eu estou fazendo em diversos pontos, eu não tenho uma medida estrutural intensiva, eu tenho uma medida estrutural extensiva. Alternativa de letra D, retificação da calha do rio. Olha só, pessoal, a retificação da calha do rio, essa sim é uma medida estrutural intensiva. Por quê? Porque vai haver ali uma alteração significativa do leito do rio e isso vai ser feito em um trecho específico. Justamente é feito para que se possa melhorar ali o fluxo d'água, né? E reduzir assim o risco de inundações. Então aqui na letra D nós temos o nosso gabarito, a retificação da calha do rio. Só para lembrar aqui, medida extensiva são aquelas intervenções que vão se espalhar ali por uma grande área e geralmente elas vão ter uma menor intensidade. Medidas intensivas são intervenções concentradas que vão acontecer ali em áreas específicas. E a retificação da calha do rio é justamente uma medida intensiva, uma medida estrutural intensiva, porque ela vai acontecer num local, ali num determinado local específico, né? Então, nosso gabarito aqui, alternativa de letra D. Alternativa de letra E, coleta regular de resíduos sólidos. Não, né, pessoal? A coleta regular de resíduos sólidos não é uma medida estrutural que visa ali a gestão de resíduos. Ela é uma medida não estrutural que visa a gestão ali de resíduos para evitar a possível obstrução ali no sistema de drenagem, que causa ali o risco de inundações, o risco de enchentes. Então, de fato, a única alternativa aqui que se aplica a essa questão é a alternativa de letra D. Nós temos aí, a alternativa de letra D, um exemplo de uma medida estrutural intensiva. Vamos confirmar aqui o nosso gabarito. De fato, a alternativa de letra D é o nosso gabarito. Vamos seguir aqui, pessoal. Próxima questão. A questão de número 4, ela fala o seguinte.
foi do ano de 2019, lá para a Prefeitura de Xaxim, Santa Catarina, para professor de Geografia. Bom, as mudanças do tempo atmosférico dependem de diversos fatores. Analise as afirmativas abaixo sobre as dinâmicas climáticas. Olha que questão interessante aqui. Vamos lá. Primeira afirmativa. As massas de ar, enquanto se deslocam, não modificam suas condições de temperatura e pressão atmosférica. Afirmativa segunda. Quando as massas de ar se deslocam, levam para outras regiões características das condições de temperatura e umidade das áreas de origem. Terceira afirmativa aqui. A influência das massas de ar sobre determinada região não gera mudanças no tempo, nem nas características climáticas da região em que atua. Olha só, pessoal, essa questão é bastante simples. Aí ela pede para assinalar a alternativa que indica todas as afirmativas que estão corretas. Vamos conversar um pouquinho aqui para que a gente possa resolver essa questão. Questão bastante simples, viu, pessoal? Primeira afirmativa aqui, vamos lá. As massas de ar, pessoal, enquanto elas se deslocam, elas não modificam as suas condições de temperatura e pressão atmosférica? Essa afirmativa está incorreta, né, gente? Justamente porque essas massas de ar, elas podem sim modificar as suas características, tanto as características relacionadas à temperatura, quanto à umidade, à medida que elas vão se deslocando e elas vão interagindo com diferentes superfícies e outras massas de ar. Então, a primeira afirmativa ela está incorreta. Se a primeira afirmativa está incorreta, logo a gente tem aqui a alternativa de letra A está errada. A alternativa de letra C e D também estão erradas, justamente porque a primeira afirmativa ela não está correta, ela está incorreta. Bom, segunda afirmativa. Quando as massas de ar se deslocam, levam para outras regiões características das condições de temperatura e umidade das áreas de origem. Correto, né, pessoal? As massas de ar elas vão carregando consigo justamente essas características da área onde elas se formaram. E aí a gente cita aí essas características de temperatura, de umidade, e essas características vão influenciando o clima das regiões para onde essas massas elas vão se deslocando, elas vão se movendo. Logo, a segunda afirmativa ela está correta. Se a segunda afirmativa está correta, a gente ainda não pode julgar, porque nós temos tanto a letra B quanto a letra E, tem aí a segunda afirmativa. Então, nós ainda estamos em dúvida. Precisamos saber aqui a terceira afirmativa, se está certa ou errada. A terceira afirmativa diz o seguinte: a influência das massas de ar sobre determinada região não gera mudanças no tempo, nem nas características climáticas da região em que atua. Pessoal, incorreto. É só lembrar, inclusive, da segunda afirmativa aqui. A terceira afirmativa é incorreta porque as massas de ar, quando elas estão ali se deslocando, elas vão sim causar significativas mudanças no tempo atmosférico, elas vão influenciar as características climáticas das regiões para onde elas estão se deslocando, por onde elas estão passando, né? Então elas vão trazer sim essas alterações que aí podem ser variações de temperatura, variações de umidade, variações de precipitação. Então, a terceira afirmativa ela está incorreta. Se está incorreta, logo o nosso gabarito aqui é a alternativa de letra B. É correto apenas o que se afirma na afirmativa 2. Bom, vamos verificar aqui de fato isso mesmo. Afirmativa correta aqui o nosso gabarito, alternativa de letra B. Pessoal, agora precisamos seguir, vamos resolver mais questão de concurso público relacionado aí a esse conteúdo muito bom, com grandes chances de ser cobrado na tua prova. Vamos lá. Próxima questão, resolve aí essa questão e na sequência a gente resolve ela juntinhos aqui. Bom,
Questão diz o seguinte, questão do ano 2019, também para a Prefeitura de Xaxim, lá em Santa Catarina, diz o seguinte: a produção agropecuária é dependente das condições climáticas de cada região. Nesse sentido, é correto afirmar que, alternativa de letra A, ocorrem variações de preços dos produtos agrícolas entre a safra e a entre-safra. Pessoal, e aí? Essa afirmativa, ela está correta ou incorreta? Essa afirmativa, ela está certíssima, né, pessoal? É o nosso gabarito aqui. Antes mesmo da gente ver as próximas alternativas, as outras afirmativas, a gente consegue julgar que ela está correta. Por quê? A produção agropecuária, todos nós sabemos que ela é altamente dependente das condições climáticas. E essas condições climáticas, elas vão, de fato, variar ao longo do ano. E isso vai influenciar de forma direta, não é nem de forma indireta, é de forma direta a oferta dos produtos agrícolas. Então, essas variações de preços dos produtos agrícolas entre a safra e a entre-safra, elas estão ali relacionadas justamente às condições climáticas de cada região. Exemplo disso é que durante a safra a oferta de produtos agrícolas é alta, geralmente ali resultando em preços mais baixos. E aí quando é na entre-safra, a oferta é menor, né? A oferta desses produtos é menor, o que pode inclusive aumentar. Sempre pela lei da oferta e da demanda, os preços tendem a se elevar. Alternativa de letra B. O preço dos produtos agrícolas é maior na safra. Não, né, pessoal? Inclusive a gente acabou de explicar que na safra a oferta é maior, então os preços tendem a ser menores, devido justamente à abundância desses produtos. Alternativa de letra C. A oferta e demanda de produtos agrícolas não são afetados ao longo do ano. Claro que são afetados ao longo do ano. Então a gente pode voltar aqui o nosso pensamento. A oferta e a demanda de produtos agrícolas variam, né, ao longo do ano. Então, são afetados por diversos fatores, as condições climáticas, o próprio período de plantio, né, o período da colheita, as próprias práticas agrícolas, elas podem também afetar ali essa oferta e demanda de produtos agrícolas. Então, de fato, essa alternativa também está incorreta. Alternativa de letra D. O preço mínimo do produto agrícola é garantido pelo mercado consumidor. E aí, pessoal? Errado, né? O preço mínimo dos produtos agrícolas ele é frequentemente estabelecido por políticas governamentais. E isso se dá justamente como formas de apoiar aos agricultores e não garantindo ali, esse preço mínimo não vai ser garantido ali pelo mercado consumidor. Para o consumidor, quanto mais barato o produto se encontre, mais interessante para ele é. Então, esse preço mínimo não é garantido ali pelo mercado consumidor. Alternativa de letra E. Os fatores de produção afetam positivamente em períodos de entre-safra. E aí, pessoal? Também está incorreto, né, pessoal? Durante a entre-safra, os fatores de produção, como por exemplo, a disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de insumos, eles podem não ter ali um impacto positivo, justamente devido à menor produção agrícola e, consequentemente, a menor oferta ali dos produtos e maior elevação do preço desses produtos. Então, não necessariamente os fatores de produção vão afetar positivamente ali em períodos de entre-safra. Entre a alternativa de letra A e a alternativa de letra E, que pode aí causar uma confusão na mente do concurseiro, do candidato. Logo, a gente, quando compara uma com a outra, nós observamos que a mais correta é a alternativa de letra A. Então, vamos ver aqui. Justamente, a alternativa de letra A é o nosso gabarito. Pessoal, vamos responder mais uma questão aqui de concurso. Vamos lá. Questão de número 6 diz o seguinte. Questão bem recente para a Prefeitura de Nova Mutum, para engenheiro sanitarista.
ano 2023. Mananciais são reservas hídricas ou fontes utilizadas no abastecimento de água. Quanto à origem, de maneira geral, podem ser classificados como superficiais ou subterrâneos. São exemplos de mananciais superficiais. Vamos lá, pessoal. São exemplos de mananciais superficiais. Alternativa A, as chuvas. Alternativa B, os lençóis freáticos. Alternativa C, os lençóis artesianos. E alternativa D, os lagos represados. E aí, pessoal, essa questão aqui não é uma questão difícil, é uma questão até mesmo bastante simples. Bom, vamos à explicação dessa questão aqui. E aí, para a gente explicar essa questão, a gente vai entender aqui o que são mananciais subterrâneos e mananciais superficiais. Bom, só para a gente lembrar, mananciais superficiais são aqueles corpos d'água que estão na superfície da terra e eles são justamente utilizados para o abastecimento de água. Quais são os exemplos aí que a gente pode até citar, pessoal, de mananciais superficiais? Os rios, os lagos, as represas e outros corpos d'água que estejam ali facilmente acessíveis, isso mesmo, ali na superfície. E aí os mananciais subterrâneos dispensam inclusive aí qualquer tipo de explicação, porque são esses corpos d'água que se encontram ali de forma subterrânea. E aí a questão pede ali exemplos de mananciais superficiais. Alternativa A, as chuvas. Não, né, pessoal? Essa resposta está incorreta, justamente porque, embora a água da chuva, né, ela seja, sim, uma fonte importante de recarga para os mananciais, elas não são consideradas como mananciais em si, porque os mananciais, eles vão se referir ali, estão relacionados aos corpos de água que são armazenados, daquela água armazenada, aos corpos de água que estão ali sendo armazenados, seja de forma superficial ou seja de forma subterrânea. Alternativa de letra B, os lençóis freáticos. E aí, pessoal, os lençóis freáticos são mananciais superficiais? Não, né, gente? São mananciais subterrâneos. Lençóis freáticos não são superficiais. Eles são formados justamente por aquela infiltração de água no solo e são encontrados ali abaixo ali da superfície terrestre. E aí nós temos os lençóis artesianos. E aí, pessoal, lençóis artesianos sim ou não? Não também, né, gente? Lençóis artesianos também são um tipo de manancial subterrâneo. Eles são ali formados em aquíferos, aquíferos estes que estão ali confinados, onde a água ela vai estar sob pressão e vai permitir que ela suba à superfície quando for perfurada. Então resta para a gente aqui como gabarito a alternativa de letra D. Os lagos represados, eles são sim exemplos de mananciais superficiais, justamente porque esses lagos eles são corpos d'água que se encontram ali na superfície terrestre e são frequentemente utilizados para o abastecimento de água. Logo nós temos aqui a alternativa correta, letra D. Confirmado. A alternativa correta aqui é a letra D, o nosso gabarito. Olha só, pessoal, nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo, um conteúdo bastante tranquilo, um conteúdo suave, mas que requer sim que vocês façam aí uma boa revisão para chegarem bem preparados para a nossa prova do Concurso Nacional Unificado. Então, encerro aqui com vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Pode ser entrar em contato comigo através do meu Instagram, @edivanio.agro. Pode deixar aqui também nos seus comentários alguma dúvida que você queira saber. E aí a gente conversa. Pessoal, até mais, até a nossa próxima aula. A gente se vê, seja aqui no canal do YouTube do Soma Concursos, ou seja também na nossa plataforma de estudos.
Até mais, pessoal!